Vamos abrir nossas Bíblias em Atos capítulo 16. Atos capítulo 16. Nós temos, queridos, aqui na nossa igreja, a prática de pregar livros inteiros da Bíblia, começar no início, expor todo o livro da Bíblia. De manhã nós estamos expondo o livro dos Salmos. Nossa intenção é até o segundo domingo de dezembro, aí depois vem as cantatas, né? A gente expor ao menos o chamado livro primeiro dos Salmos, que vai do Salmo 1 até o Salmo 41. De manhã, o reverendo Cleiton pregou o Salmo 37. Salmo 37, nós estamos quase chegando lá, até o Salmo 41. E à noite nós estamos expondo este maravilhoso livro da Palavra do Senhor, o livro de Atos. E estamos no capítulo 16. Semana passada nós vimos até o verso de número 10, e hoje nós vamos ver dos versos 11 a 15. Eu peço que você acompanhe com atenção, com interesse, a leitura da preciosa e santa palavra do Senhor. Atos 16, a partir do verso 11, diz assim a palavra do Senhor. Tendo, pois, navegado de Troade, fomos diretamente para Samotrácia, e no dia seguinte a Neápolis. Dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez este pedido: se julgam que sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E nos constrangeu a isso. Até aqui, palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Pai Celestial, como já foi pedido em oração, que o Senhor fale ao nosso coração através da Tua palavra. Dá-nos, ó Deus, disposição física, disposição mental, ó Deus. Abra, Senhor, o nosso coração para que a Tua palavra, ao ser semeada como boa semente, encontre, ó Deus, uma terra, ó Deus, fértil, uma terra, ó Deus, boa para a frutificação. Não permita, Senhor, que nada nos atrapalhe de ouvir a Tua voz nesta noite através da pregação da Tua palavra. Abençoa-nos a nós que aqui estamos, aqueles que nos acompanham pela transmissão. Fala também, ó Deus, ao coração das nossas crianças que já subiram para ouvir também a pregação da Tua palavra através da Tua serva Sheila, ó Deus, que elas aprendam mais de Cristo, que elas aprendam mais da Tua palavra e nunca se desviem do Teu caminho. Pedimos todas estas bênçãos no nome do nosso Redentor, do nosso amado Salvador Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós estamos aí às portas da celebração dos 506 anos da Reforma Protestante. Próxima terça-feira, 31 de outubro, nós vamos celebrar 506 anos da Reforma Protestante. Aliás, nós vamos ter um culto aqui, se Deus permitir, de gratidão a Deus pelos 506 anos da Reforma Protestante. Foi em 31 de outubro de 1517 que um homem chamado Martinho Lutero, monge agustiniano, ele afixou nas portas da catedral lá de Wittenberg, na Alemanha, as suas famosas 95 teses. Eu não sei se você já ouviu um pouco sobre a história de Lutero. Você conhece um pouco da história de Lutero? Aqueles que já participaram da classe de catecúmenos tiveram uma boa aula com o nosso irmão presbítero Vlander sobre Lutero. O presbítero Vlander conta com riqueza de detalhes a respeito da vida de Lutero, da obra de Lutero, da conversão de Lutero, mas eu quero, não com toda a propriedade que o nosso querido presbítero Vlander tem, mas contar um pouquinho para vocês a respeito da história de Lutero, da conversão de Lutero. Martinho Lutero entrou no mosteiro da Ordem dos Agustinianos, lá em Erfurt. Eu também não sei a pronúncia que o presbítero Vlander sabe dizer muito bem. Lá na Alemanha, em 17 de agosto de 1505. Lutero, ainda jovem, ele deixou a sua profissão para se tornar um monge. E essa ocasião de abandonar sua carreira profissional e se tornar monge e ingressar para a vida monástica se deu na tentativa, prestem atenção, conforme as próprias palavras de Lutero, mais tarde ele vai contar isso, que era para salvar a sua alma. Olha que curioso, meus irmãos. Um jovem desejoso de ter a sua alma salva. Não é este um bom desejo, ter a sua alma salva?
Mas Lutero acreditava que isso aconteceria pelo fato dele se tornar um monge, o que era, de fato, um engano. Como monge, Lutero se destacou e ele servia como modelo para os demais monges. Conta a história, o próprio Lutero narra isso, que ele buscava nas suas longas horas de orações, ele buscava nas suas penitências pessoais, ele buscava através da sua frequência constante ao confessionário. Aliás, Lutero um certo superior chegou a dizer para ele: pare de se confessar. Você não pode, qualquer pecado, qualquer pecadinho, disse esse superior, já vem você aqui confessar. Mas Lutero, ele era detalhista, porque ele demonstrava temor a Deus. Ele ainda não havia sido convertido, ele ainda não havia sido alcançado pela graça do Senhor, mas era alguém, meus irmãos, muito zeloso, ao ponto dele se confessar continuamente, tentando encontrar paz de espírito. E ele achava, conforme o próprio ensinamento do romanismo, que para ter paz com Deus e viver de conformidade com a justiça de Deus, ele precisava, por seus méritos e boas obras, alcançar esse estado de justificação. Queridos, Lutero estava profundamente errado, e por isso ele se frustrou. Lutero, queridos, passou horas e horas buscando, ele passava horas e horas fazendo jejum, não somente jejuns de comida, mas jejum de sono. Passava horas e horas, noites afora acordado, tentando, pelo seu esforço, pelo seu sacrifício, alcançar a salvação. É claro que Lutero se frustrou, Lutero muito tentou, mas não alcançou isso, até que, certa feita, pela graça de Deus, de direcionamento do Senhor, Lutero, que conhecia as línguas originais, ele conhecia o hebraico para poder ler o Antigo Testamento, ele conhecia o grego para ler o Novo Testamento, ele conhecia latim, porque nos dias de Lutero, a Bíblia, ou você tinha nas línguas originais, ou a Vulgata, que é a tradução de Jerônimo para o latim. E o clero conhecia o latim, o povo não conhecia, não sabia ler nem na própria língua. E Lutero, então, um dia leu lá a carta de Paulo aos Romanos. E ele leu as palavras de Paulo lá em Romanos 1, Paulo repetindo as palavras de Abacuque, que diz: o justo viverá pela fé. Ah, irmãos, aquela verdade explodiu no coração de Lutero. Porque depois de tanto buscar a salvação pelos seus méritos, pelos seus esforços, pela sua própria justiça, e é claro, ele não conseguia, porque ninguém consegue alcançar a justiça de Deus, porque somos pecadores. Lutero entendeu, ao ler Romanos 1, que a justificação não é pela nossa justiça, mas é pela justiça de Cristo. Queridos, esta é uma verdade maravilhosa e tão marcante na Reforma Protestante, a doutrina da justificação pela fé somente em Cristo. Lutero pôde, afinal de contas, entender que nós somos salvos porque Deus, o justo juiz, nos declara justos, não porque somos justos, mas porque através de Cristo, o justo, nós somos justificados. A doutrina da justificação, que o apóstolo Paulo trabalha, por exemplo, muito profundamente nos capítulos 3 a 5 de Romanos, ela nos ensina que nós, pecadores, quando colocamos a nossa fé em Cristo, que é perfeito, quando nós confiamos em Cristo como nosso Salvador, Cristo que obedeceu toda a lei de forma perfeita, quando nós colocamos a nossa confiança em Cristo, que levou sobre si na cruz do Calvário a culpa dos nossos pecados, nós somos declarados justos. O justo juiz que aponta para nós e diz: você é justo, você não deve nada. Mas não porque nós merecemos, mas porque Cristo merece. Essa é a doutrina da justificação pela fé somente. Então, voltando à história de Lutero, porque a introdução desse sermão é baseada nessa história, nos conta que Lutero pôde enfim entender isso. E então ele foi alcançado pela graça do Senhor. Ele pôde colocar toda a sua fé. Ele lê a palavra do Senhor. Ele entende a palavra do Senhor por obra do Senhor, porque foi o Espírito Santo que fez com que Lutero entendesse Romanos 1. E ele então tem o seu coração, queridos, aberto para o Senhor. E ele passa a confiar no Senhor de todo o coração. Afinal de contas, lá em Efésios 2:8 diz que é pela graça que nós somos salvos mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém
se glorie. E Lutero então pôde, pela graça de Deus, receber a fé que vem do Senhor, confiar em Cristo como seu Salvador e então ser salvo. Queridos, por que eu estou dizendo tudo isso no início desse sermão? Afinal de contas, será que a história de Lutero tem alguma coisa a ver com a história de Lídia, que nós acabamos de ler aqui em Atos 16? Sim. Eu estou contando essa história não porque terça-feira que vem, simplesmente nós vamos celebrar a Reforma Protestante, os 506 anos da Reforma Protestante, mas para que os irmãos entendam que aquele homem que era zeloso, aquele homem que era temente a Deus, aquele homem que buscava tanto agradar a Deus, mas não conseguia alcançar a salvação pelos seus méritos, ele foi alcançado pelo Senhor, através da palavra do Senhor, através do agir do Senhor, e teve a sua vida transformada, e a partir daí, queridos, se tornou alguém que anunciava o Evangelho do Senhor Jesus. E é sobre isso que o texto desta noite que nós acabamos de ler fala. A obra da salvação, queridos, é uma obra do Senhor. A salvação vem nas nossas vidas através da pregação da palavra do Senhor. O Senhor agindo em nosso coração, abrindo o nosso coração e nos transformando, a fim de que passemos a servir a Ele. E é sobre isso que esse texto fala, na história de Lídia, a obra da salvação, que é uma obra do Senhor. E nós veremos isso em 3 partes. A primeira parte, queridos, que nós vamos ver aqui neste texto, é que a obra do Senhor, a obra da salvação, ela acontece através da pregação e do ouvir da palavra do Senhor. Eu vou repetir, a obra da salvação, a obra do Senhor acontece através da pregação da palavra e do ouvir da palavra do Senhor. Olhe comigo novamente o verso 11. Tendo, pois, navegado de Troade, fomos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte a Neápolis. Dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Nesta cidade permanecemos alguns dias. Irmãos queridos, desculpem. Nós estamos olhando para esta história, nós estamos viajando, né, nesta segunda viagem, estamos na segunda viagem missionária aqui, juntamente com os nossos irmãos Paulo, Silas, e juntamente com eles também Timóteo e Lucas, que se juntou ao grupo. Nós vimos isso no domingo passado. E nós temos visto, queridos, o que Deus tem feito, desde o capítulo 1, quando Jesus diz lá para os seus discípulos, vocês vão receber o poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como Judeia e Samaria, até os confins da terra. Este livro, o livro de Atos, nós temos visto que é um livro que conta o quê? Você já percebeu do que se trata o livro de Atos? É Jesus agindo através e na vida da sua igreja. Vejam, no capítulo 1 de Atos, nós vimos que Jesus dá as suas palavras finais para os seus discípulos, e ele então sobe aos céus, vai para junto de Deus Pai. E diz Paulo em Romanos 8 que ele está à direita de Deus e intercede por nós. Jesus subiu aos céus, mas ele havia dito aos discípulos que eles seriam suas testemunhas. E o que nós temos visto desde o capítulo 2 de Atos é Jesus agindo, não presencialmente, porque Jesus está junto ao Pai, mas Jesus agindo através da sua igreja e na vida da sua igreja. Nós temos visto como os apóstolos foram pregando, como a igreja recebe o poder de Deus quando o Espírito Santo desce, e como a igreja do Senhor passa a ser testemunha do Senhor. E a igreja do Senhor, começando lá em Jerusalém, começa a testemunhar do Senhor. Mas a palavra do Senhor diz, Jesus havia dito que eles seriam suas testemunhas tanto em Jerusalém como Judeia, Samaria, até os confins da terra. E o que nós temos visto, queridos, neste livro, é a igreja do Senhor testemunhando de Jesus, começando em Jerusalém, tanto em Jerusalém como Judeia e Samaria, e nós temos visto, queridos, já alguns capítulos, a igreja do Senhor testemunhando de Cristo nos confins da terra. Nós vimos que o evangelho começa a ser pregado para aqueles também que não eram judeus. De Jerusalém eles vão para Antioquia da Síria, de Antioquia da Síria eles vão para Perge, de Perge eles vão para Antioquia da Pisídia, eles passam pela ilha de Creta, e eles passam em Listra, em Derbe, eles passam pregando o evangelho também ali na região da Galácia, e até aqui nós temos visto o evangelho sendo pregado. E no domingo passado, nós lemos nos versículos anteriores algo bastante curioso, que aqueles nossos irmãos, através do apóstolo Paulo, eles desejavam ir para a Ásia Menor. Eles estavam em Troade, né, nesta segunda viagem missionária. E qual era a equipe? Vocês estão lembrados?
o apóstolo Paulo, que Deus havia convertido, alguém que era perseguidor da igreja e passa a ser um proclamador do evangelho, alguém que perseguia Cristo e agora passa a testemunhar de Cristo com a sua vida transformada, mas estava com ele também Silas, Timóteo, e aquele que escreveu este livro, Lucas, e nós vimos isso que agora ele passa a dizer nós, e ele se inclui aqui na narrativa, e então está esse grupo, e eles saem de Troade. Troade ficava na região atual Turquia, e após a visão na qual um homem macedônio, que é a região, a Macedônia, né, o sudeste da atual Europa, eles desejavam, Paulo queria ir para Bitínia, que é ainda a região da Ásia Menor, região da Turquia, mas ele tem uma visão, e nós vimos isso, queridos, no verso 9, um homem macedônio, um homem daquela região lá da Macedônia, do sudeste da Europa, hoje é Europa, na época não se chamava Europa, ele dizendo assim, passa a Macedônia e ajude-nos. Olha que pedido interessante. Venha para a Macedônia, venha nos ajudar. Paulo tem essa visão e eles partiram rumo à Macedônia, porque no verso 10 é dito que eles entendem que é a vontade do Senhor, é o Senhor dizendo isso para eles. E vejam, queridos, não é interessante como Deus conduz a sua igreja, como Deus conduz o seu povo, como Deus nos conduz, inclusive, na pregação do Evangelho. Eu não tenho dúvidas, queridos, que o Evangelho chegou até nós. Não porque aqueles que pregaram, eles simplesmente planejaram, partiu do coração deles. Eu tenho, queridos, absoluta certeza que o Evangelho chegou até nós por providência do Senhor. Eu não creio que Simonton, lá nos seus dias, né, ele pensou assim, por volta lá de 1858, mais ou menos, pensou assim, olha, eu vou escolher para o Brasil porque eu quero. Foi algo, queridos, aliás, foi através de uma pregação de Charles Hodge que ele pôde ter ele sentiu isso no seu coração, de vir ao Brasil para pregar a palavra do Senhor. E ele chegou aqui em 1859, em 12 de agosto. E então, queridos, nada é acaso. E Deus vai conduzindo os seus servos. E Deus conduz aqueles servos para o Senhor até a Macedônia. Então eles vão diretamente, vejam o verso de número 11, e aliás, antes disso, vejam o que diz o verso de número 10. O verso de número 10 diz, o final do verso de número 10 diz, para quê? Para lhes anunciar o Evangelho. Guarde isso. Aqueles servos do Senhor, Paulo, Silas, Timóteo, Lucas, eles não estão numa viagem, eles não estão num cruzeiro, eles não estão num pacote turístico. Hoje em dia você pode ir para aquela região lá, você pode conhecer a ilha de Creta, você pode conhecer essa cidade aqui, esse nome diferente, né? Vocês perceberam esse nome, Samotrácia. Samotrácia é uma região turística. Hoje você pode ir para aquela região lá, fazer turismo. Você pode ir para a Turquia, para a Ásia Menor, mas eles não estavam fazendo turismo. Aqueles servos do Senhor estavam gastando a própria vida com o propósito de testemunhar de Cristo, com o propósito de anunciar o Evangelho. E vejam, queridos, no verso 11, diz que eles vão diretamente, então, para aquela ilha chamada Samotrácia. Samotrácia é uma ilha grega ao norte do Mar Egeu, fica no noroeste da Grécia. Eu estava estudando essa semana, lendo um pouco sobre Samotrácia, e hoje em dia, como eu disse, ainda as pessoas vão lá, mas vão para turismo. Né? E ali havia uma estátua muito famosa, se não me engano, hoje está no Museu do Louvre, lá em Paris, essa estátua, né? Lá de Samotrácia. E eles então vão para aquela região, e no dia seguinte, então, o que Lucas está nos dizendo é que eles apenas pernoitam ali. Eles vão para aquela região, para aquela ilha, dormem ali. No dia seguinte, diz o verso de número 12, que eles vão para Neápolis. É uma ilha grega também, é Creta, né? Neápolis, ainda ali na Grécia. E de lá, finalmente, eles vão até a cidade de Filipos. Filipos, essa cidade que era uma cidade muito importante naqueles dias. Filipos era uma cidade, tem esse nome por causa de Filipe, né? Por causa de Filipe, e diz o verso 12 que era a cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Filipos era uma cidade tão importante que era como uma mini Roma. Os cidadãos de Filipos eram cidadãos romanos. Ela ficava entre o Oriente e o Ocidente, por isso era uma porta de entrada muito importante para vários países.
Vejam, queridos irmãos, Paulo não era um grande, vamos dizer assim, um grande estrategista. Ele não pegou o mapa dos seus dias e pôde traçar uma estratégia missionária e dizer: nós vamos então a Filipos, porque ali é uma porta de entrada, e de Filipos nós podemos ir, através de Filipos poderemos pregar a vários países do Ocidente. Vejam, nós podemos fazer isso, mas o que nós estamos vendo na palavra: quem é o grande estrategista? Quem é o guia do seu povo? Quem encaminha o seu povo até a Macedônia, até aquela região sudeste da atual Europa, para que a palavra do Senhor fosse pregada na região ali, que hoje é considerada Europa? O próprio Deus. Deus conduz a sua obra. E então, meus irmãos, eles vão até Filipos e eles chegam àquela importante cidade. Queridos irmãos, nosso Deus sabe o que faz. É por isso que nós não podemos fazer do nosso jeito. Sempre que você for fazer algo, peça direcionamento do Senhor. Talvez você olhe e diz assim: não, mas a minha ideia é a melhor. Não, a ideia de Deus é a melhor. O meu plano é melhor. O plano de Deus é o melhor. Eu não sei se não fez muito sentido para Paulo, porque Paulo queria ir para Bitínia, e diz o texto, desculpe, irmãos, e diz o texto no verso 7, que o Espírito de Jesus não permitiu. Não é, queridos, que Jesus não queria que as pessoas de lá ouvissem do Evangelho, mas que o Espírito de Jesus, e mais uma vez, é Jesus agindo, é Jesus guiando o seu povo, é Jesus usando a sua igreja. Jesus tinha um propósito de que a sua palavra, o seu Evangelho fosse pregado em Filipos e de Filipos em vários outros países. Então, finalmente, eles chegam lá. Bem, queridos irmãos, aqui começa então do nosso primeiro ponto. Vejam comigo o verso de número 14. Aliás, no verso ainda de número 13. No sábado, diz o texto, saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Até aqui nós temos visto que eles chegam nas cidades, e o que eles procuram logo no início? Uma sinagoga, um lugar onde os judeus se reuniam, onde havia ali o ensino da Torá, o ensino da palavra, e aqueles servos do Senhor iam à sinagoga, ficavam ali aguardando a oportunidade para pregar o Evangelho. Ao que tudo indica, muito provavelmente não havia uma sinagoga em Filipos até então. Ou se havia, por propósito do Senhor, aqueles servos do Senhor vão procurar um lugar que eles ficam sabendo que as pessoas se reuniam para orar. Talvez houvesse alguma construção, ou talvez fosse ao ar livre, a Bíblia não entra em detalhes, mas ficava ali próximo, ou à beira do rio, é o rio Gangites, né, onde as mulheres estavam reunidas. E percebam, queridos, aqueles servos do Senhor, Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, eles chegam até aquele local de oração, onde havia ali mulheres orando, e eles fazem o quê? Eles aproveitam para fazer aquilo, o propósito que eles tinham no coração. Voltem lá para o verso de número 10, o final do verso 10. Qual era o propósito deles? Anunciar o Evangelho. Ali estavam mulheres. Olha que interessante, aquelas mulheres reunidas orando. Mas eram mulheres, conquanto fossem mulheres piedosas, mulheres de oração, mulheres tementes a Deus, que o texto vai dizer acerca de uma delas, Lídia, mas eram mulheres que precisavam ouvir o Evangelho. Isso não faz você lembrar de Lutero? Lutero era ou não era um homem temente a Deus? Certamente. Um homem zeloso? Certamente. Um homem que se preocupava e desejava agradar a Deus? Certamente. Um homem que tinha ritos religiosos buscando agradar ao Senhor e praticava coisas buscando agradar ao Senhor? Certamente. Mas a pergunta que fica, Lutero era convertido? Não. Lutero conhecia verdadeiramente a Cristo? Não. Era um homem zeloso, era um homem cuidadoso, era exemplo de moral, inclusive para os demais monges, era exemplo de vida monástica, de vida clerical para os demais, mas não conhecia Cristo, não havia nascido de novo, não pertencia ainda ao Senhor. Isso não é sério, irmãos? Quanta gente, é gente boa. Vejam, o texto diz no verso de número 14, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus. Lídia era uma mulher temente a Deus. Falar um pouquinho de Lídia, antes de voltar para essa questão de que ela era uma mulher temente a Deus, diz que era uma mulher chamada Lídia
cidade de Tiatira. Tiatira é fica na atual Turquia. Ela era uma mulher comerciante. Provavelmente, dizem os estudiosos, como diz que ela era vendedora de púrpura, ela era uma comerciante que possivelmente ela tanto fabricava o tecido quanto ela vendia tecidos de púrpura. Já viram quando se fala em púrpura? É aquela cor forte, roxa, né? A púrpura tírea, né, era extraída de uma secreção mucosa que era extraída das glândulas de mariscos, conchas, né, que eram encontradas lá no mar Mediterrâneo. Agora imagina quantos mariscos eram necessários para extrair um pouco daquela substância para poder então ter aquela tintura. Milhares de mariscos. É por isso que era algo raro. O corante roxo era considerado luxuoso. Por quê? Porque era raro. Mas tinha uma outra característica, ele não desbotava com o uso. E é por isso que era muito caro. E Lídia era uma comerciante, ela vendia esse tipo de tecido de púrpura. E agora vejam, queridos, que chama a atenção do texto que aquela mulher comerciante, que não era daquela região, ela era de Tiatira, ela não era ali da Macedônia, ela não era daquela região da Europa, ela era da região da Turquia. Certamente ela estava ali, é possível que estivesse vendendo os seus produtos. Mas diz o texto que ela era temente a Deus. Queridos irmãos, a primeira coisa que eu quero destacar aqui para nós, para o nosso ensino a respeito da salvação, é que você ser uma pessoa boa não é suficiente para você ser salvo. Lutero era uma pessoa boa. Quando nós olhamos, e você deve ter visto isso lá em Atos 10, Atos 10 fala de um centurião chamado Cornélio. Se você voltar algumas páginas, chegar no capítulo 10, você vai ler no verso 2 que Cornélio era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Olha que descrição daquele homem. Se você não conhecesse o restante da história, você diria o quê? Olha, esse homem já era salvo. Não, ele não era salvo. Ele era um homem piedoso, ele era temente a Deus com a sua família, ele realizava esmolas, ele orava a Deus, mas ele precisava ouvir o Evangelho. Por que é, queridos, que Deus dá uma visão a Pedro? Porque se Cornélio fosse salvo, Deus não teria que mandar Pedro lá na casa dele pregar o Evangelho. Cornélio era uma pessoa muito boa, mas faltava, sabe o quê? O conhecimento de Cristo. Sabe o que faltava para Cornélio? Tudo! Não basta alguém ser bom, alguém dar esmolas, alguém fazer coisas boas, alguém se esforçar, se sacrificar, orar muito. Se ele não tem Cristo, ele não tem nada. Se falta Cristo, falta tudo, porque Cristo é tudo. Cristo, meus irmãos, é a porta da salvação, é a salvação. Cristo, queridos, é o maior tesouro. Ah, meus queridos, quantas pessoas zelosas sem entendimento. Aliás, essa expressão que Paulo usa para os seus compatriotas judeus. Ele diz assim, eles são zelosos, porém sem entendimento. Cornélio era uma pessoa temente a Deus, mas ele precisava ouvir o Evangelho, e ele ouviu o Evangelho, e ele pôde ser alcançado pela graça do Senhor. Quando nós lemos o restante do texto, lá em Atos 10, nós lemos sobre isso. Ele e a sua casa. Eles puderam ouvir do Evangelho, eles são convertidos e eles são batizados. E quando nós lemos, queridos, sobre Lídia, é a mesma coisa. Uma mulher íntegra, uma mulher temente a Deus, uma mulher certamente de moral elevada, uma mulher que dava um bom testemunho, uma mulher que respeitava a Deus, mas que não conhecia Cristo. Mais uma vez, queridos, para a salvação, não basta você ser uma boa pessoa. Às vezes eu ouço, não sei se você já ouviu isso, olha, fulano de tal, é uma pessoa tão boa, bom marido, bom pai, honesto, só falta ser crente. Sabe o que falta para essa pessoa? Tudo. Ou às vezes a gente diz assim, fulano nunca vai se converter. Que pessoa terrível ele é. Houve um homem na história do cristianismo chamado Agostinho, bispo de Hipona. Aliás, Lutero foi da ordem dos monges agustinianos por causa de Agostinho. Agostinho foi um homem terrível na sua juventude, devasso, um homem que praticou coisas terríveis, mas cuja mãe, Mônica, orava constantemente por ele, e orou por anos a fio, mais de 30 anos orando por aquele filho, até que a graça do Senhor o alcançou.
e o transformou em um grande teólogo, um servo piedoso do Senhor. Conta-se que certa feita, Agostinho, que na sua juventude havia sido muito mulherengo, muito devasso, certa feita, depois de alcançado pela graça do Senhor e transformado, ele estava na rua, quando aquelas mulheres que ele conhecia muito bem passaram a segui-lo e assediá-lo, dizendo: Agostinho, e ele fugindo, e elas: Agostinho, e ele fugindo, e elas: Agostinho, somos nós. Ao que ele tenha respondido: mas eu não sou mais eu. Queridos irmãos, a salvação não tem a ver que se a pessoa é boa ou não. A salvação está baseada não na nossa bondade, mas na justiça daquele que é verdadeiramente bom, que é Cristo. Lídia era uma mulher temente a Deus, era uma mulher certamente exemplar. O que ela estava fazendo ali à beira do rio? Ela não estava ali fofocando, ela não estava ali cuidando da vida dos outros, ela não estava ali jogando o seu tempo fora, ela não estava ali, queridos, fazendo coisas erradas. Diz a Bíblia que ela estava ali com um grupo de mulheres orando. Elas estavam ali, aquele grupo de mulheres, estavam reunidas ali, tementes a Deus, orando a Deus. Mas, queridos, elas ainda não conheciam a Cristo. Elas ainda não conheciam o Evangelho. E mais uma vez, queridos, o Evangelho é tudo. Você se considera uma pessoa boa? Lutero se considerava uma pessoa boa. É por isso que ele tanto se esforçava para alcançar a salvação. Porque ele acreditava até então na sua própria justiça, mas ele, sendo muito sincero consigo mesmo, ele percebia que ele não, com quanto ele fosse bom, a bondade dele não era suficiente para atender aos requisitos de Deus. Sabe o que é necessário no requisito de Deus para a salvação? Perfeição. Perfeição. Bom, aí a coisa complica, né? E quando Paulo fala sobre isso, ele diz: e aí, como é que fica? Mas é por isso que a doutrina da justificação pela fé diz que nós somos salvos pela nossa fé naquele que é perfeito, que é Cristo. Você pode tentar obedecer toda a lei de Deus, e você não vai conseguir. Aliás, nós devemos tentar obedecer a lei de Deus, não para sermos salvos, mas porque nós já somos salvos. Mas você já vai esbarrar, quando você pensa nos 10 mandamentos, o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Quantos deuses nós nos levantamos diante do Senhor? Quantas vezes nós confiamos em coisas, em pessoas, em nós mesmos que não o Senhor? Quantas vezes nós colocamos a nossa alegria, a nossa satisfação em outro que não seja o Senhor? Isso é pecado de idolatria. Não cobiçarás. Quem aqui não cobiça nada? Queridos, nós não conseguimos cumprir todos os mandamentos e não conseguimos cumprir de forma plena, perfeita e constante. É por isso que a nossa salvação não é pelo nosso temor a Deus, não é por causa do nosso zelo ao Senhor, não é por causa do nosso esforço, da nossa suposta bondade, é por causa do esforço de que Cristo fez, da obra de Cristo na cruz, da bondade de Cristo, da justiça de Cristo, da obediência de Cristo, do sacrifício de Cristo. Se você não entendeu isso, você vai continuar se esforçando e você não vai chegar lá, como Lutero não chegou. Enquanto Lutero olhou somente para si mesmo, enquanto Lutero buscou a justiça própria, ele se frustrou, ele desanimou, ele se angustiou, até que ele entende: a salvação é pela justiça, pela fé na justiça de Cristo. Você já entendeu isso? Lídia precisava entender isso. Era uma mulher bondosa, era uma mulher temente a Deus, mas que ela precisava do Evangelho. Diz o texto que Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. E então, queridos, este é o ponto. Já que não é suficiente você ser uma pessoa boa, e no final das contas nenhum de nós é verdadeira ou perfeitamente bom, o que é necessário para a salvação? Primeira coisa, é necessário escutar a palavra do Senhor. E para que ela pudesse escutar a palavra do Senhor, o que deveria acontecer antes? Para alguém escutar a palavra do Senhor, a palavra precisava ser pregada. É por isso, queridos, que nós lemos lá no final do verso 10. Eles tinham o intento, o objetivo de ir até a Macedônia, porque as pessoas precisavam ouvir a pregação do Evangelho. Mas uma vez Paulo, Timóteo, Silas e Lucas, eles não eram pessoas turistas que não tinham o que fazer. Eram pessoas que estavam comprometidas em pregar a palavra, porque as pessoas lá da Macedônia precisavam ouvir o Evangelho. Precisavam ouvir de Cristo. E eles vão pregar o Evangelho. Você tem pregado o Evangelho. E uma coisa que nós vamos pensar é o seguinte, e eu já disse isso: para que o Evangelho tenha chegado até nós,
Foi Deus quem conduziu. Não é verdade? Eu não sei quem pregou o evangelho para você, mas uma coisa eu sei, foi Deus quem conduziu. Foi Deus quem conduziu. Talvez você ouviu através dos seus pais. Foi Deus quem conduziu. Talvez você ouviu o evangelho através de um colega de trabalho. Talvez foi através de uma mensagem na igreja, talvez tenha sido através de um folheto, talvez foi através de uma mensagem pela televisão ou pelo rádio, eu não sei. Mas Deus conduziu para que o evangelho fosse pregado a você. Então, não bata no peito dizendo, eu sou bom, eu fui até o Senhor. Deus, em sua maravilhosa graça e providência, fez com que a palavra chegasse até você. Bom, queridos, mas não é suficiente a palavra chegar até a pessoa. O que ela precisa? Ouvir. Porque tem gente que não ouve. Tem gente que o evangelho está diante dela, mas ela não ouve. Talvez ela escute, mas de fato ela não ouça. Porque é possível alguém escutar algo, mas não ouvir. É possível aquilo entrar num ouvido, mas sair pelo outro. É possível ela escutar, mas não considerar a respeito. Quando o texto diz que eles estavam ali, ela era temente a Deus e nos escutava, significa que ela prestou atenção. É necessário a pessoa prestar atenção. E eu creio, irmãos, que ainda isso é uma obra do Senhor. É por isso que nós oramos antes da pregação. Vocês ouviram o que eu pedi a Deus na oração? Senhor, ajuda-nos para que possamos ouvir a Tua palavra. Porque até nisso nós precisamos da ajuda do Senhor. E ela então ouviu da palavra. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, verso 17, ele diz, a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Queridos, nós, para sermos salvos, nós precisamos da fé. Sem fé não há salvação. É fé na obra de Cristo, no próprio Cristo. Mas a fé vem pelo ouvir. Nós precisamos que a palavra seja pregada, nós precisamos ouvir a palavra pregada, e então, através da palavra pregada, o evangelho pregado, Deus dá a fé. Olha o que diz o texto. E então, nós vemos, queridos, na continuação do texto, que o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia. Primeira coisa, meus irmãos, ser temente a Deus não é o suficiente. Ter uma vida supostamente correta não é suficiente. Fazer coisas boas não é suficiente. Nós precisamos da graça do Senhor para a salvação. E é por isso que o meio que Deus usa é a pregação do Evangelho. E nós precisamos ouvir a palavra. Mas, queridos, apenas ouvir a palavra não é suficiente. Quantas pessoas ouvem a palavra do Senhor? Quantas pessoas de fato escutam a palavra do Senhor? E ouvem uma vez e outra e passam anos ouvindo a palavra do Senhor. Você diz, e aí? Nada. Você não vê transformação, você não vê mudança, você não vê conversão. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a salvação é uma obra do Senhor. O que é necessário para que alguém que ouve a palavra do Senhor possa crer na palavra do Senhor? Ela precisa ter o seu coração tocado pelo Senhor. E esse é o segundo ponto da nossa mensagem. Deus é quem abre o nosso coração. Deus, queridos, é quem nos dá a fé para que possamos crer na palavra do Senhor. Nós precisamos da pregação, nós precisamos ouvir a pregação, mas nós precisamos crer na pregação. Mais uma vez eu cito Efésios 2:8. Pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, isso é um presente de Deus, é um dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. A fé, queridos, é um presente do Senhor. Paulo, em Efésios 2, diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, o que Deus fez? Deus nos deu vida. Por causa da sua misericórdia, do seu amor, Deus nos deu vida. E aí Paulo diz, pela graça vocês são salvos. Percebam, queridos, Lídia era uma mulher temente a Deus. Lídia, aqueles servos do Senhor vão até ela, até aquele grupo de mulheres que estavam reunidos à beira daquele rio lá em Filipos, e elas ouvem a palavra do Senhor. E diz a Bíblia que Lídia deu ouvidos à palavra do Senhor. Mas o que foi necessário? Deus abrir o seu coração. Quantas vezes eu ouvi, e ainda hoje ouço, gente dizendo assim, abra o seu coração para Jesus. Sabe, queridos irmãos,
isso não é teologicamente correto. Nós não temos poder para abrir o nosso coração para Jesus. É o Senhor quem abre o nosso coração. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E aqui Paulo diz, foi Deus quem abriu o coração de Lídia. Porque, queridos irmãos, se Deus não houvesse aberto o coração, o entendimento de Lídia, dado fé para ela crer, ela teria ouvido a palavra do Senhor, ela continuaria orando ao Senhor, ela continuaria temendo a Deus, mas ela continuaria perdida, porque ela não teria compreendido o Evangelho, ela não teria compreendido a salvação através de Cristo. Queridos irmãos, se Deus, na sua infinita graça, bondade, pelo seu Espírito, não tivesse aberto o coração de Lutero, ele continuaria ainda ele teria continuado se autofustigando, ele teria continuado nos jejuns de comida e sono, ele teria continuado com seu esforço e ele estaria perdido. Nós precisamos, queridos, do agir do Espírito no nosso coração. A salvação é uma obra do Senhor. E depois de tudo isso, a glória vai para quem? Para o Senhor. É Ele quem faz com que a palavra chegue até nós. É Ele, meus irmãos, que fala ao nosso coração. É Ele quem abre o nosso coração e Ele faz mais algo, mais uma coisa. Quando Ele nos dá o entendimento da palavra e Ele dá a fé, diz-nos as Escrituras que Ele muda o nosso coração e muda as nossas atitudes. É por isso, queridos, se em primeiro lugar, a salvação é uma obra do Senhor, e por isso vem o Evangelho e a pregação da palavra, e é Deus quem abre o coração, em terceiro lugar, a salvação, ela é demonstrada através de mudança. É por isso que Tiago diz que a fé sem obras é morta. Olhem comigo o verso de número 15. Vamos ler juntos? Depois de ser batizada, vamos lá, irmãos. Ela e toda a sua casa nos fez este pedido. Se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E nos constrangeu a isso. Olha, queridos, que interessante acontece. Aquela mulher está lá naquela reunião de oração, temente a Deus, porém perdida. Alguém que era zelosa, porém ainda não conhecia Cristo, não confiava em Cristo, estava perdida. Ela ouve a palavra. Deus envia lá os seus servos, Paulo, Timóteo, Silas e Lucas, e ela ouve a pregação do Evangelho. Ela escuta, e Deus abre o coração dela. Então diz o texto, queridos, que ela é batizada. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa. Irmão, sabe o que é o batismo? Tem muita gente que ainda não entendeu o que é o batismo. Tem gente que acha que o batismo é para ser salvo. Algumas pessoas algumas denominações, inclusive algumas seitas que dizem isso. Você quer ser salvo? Você precisa descer as águas. E aí você vai ser batizado, e ali naquela água vai ficar os seus pecados. Esse é o entendimento errado da palavra. Sabe por quê? Porque água nenhuma nesse mundo. Você pode ir lá no Rio Jordão. Tem gente que quem tem dinheiro faz isso, né? Eu quero ser batizado onde Jesus foi batizado. E a pessoa vai lá vai a Israel, vai lá no Rio Jordão, e ela é batizada ali. Olha, a água do Rio Jordão não tem poder para purificar pecados. Nem a água de rio nenhum. Você pode colocar cloro, pode fazer o que você quiser na água, pode benzer a água, né? Tem gente que diz, não, essa água é uma água benzida, ela vai. Nenhuma água nesse mundo tem poder para purificar pecados. Sabe quem purifica pecados? É o Espírito Santo, através da obra de Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lídia ouviu a palavra do Senhor. Que palavra ela ouviu? O Evangelho. Que Evangelho? Bom, se você voltar algumas páginas, você vai ver o que Paulo pregou. Paulo pregou ali na beira daquele rio aquilo que ele pregou em outras ocasiões. Aquilo que nós vimos em capítulos anteriores, falando sobre Cristo, através da justificação somente através de Cristo, através do sacrifício de Cristo, através da fé em Cristo, foi isso que Lídia ouviu. E foi nisso que ela creu pela ação do Espírito. E o que ela pôde experimentar, queridos, quando ela ouviu a palavra, quando ela creu em Cristo, aquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ela experimentou o perdão dos pecados. Bem, alguém que tem os seus pecados perdoados, alguém que é purificado pelo Espírito dos seus pecados, deve então agora ser batizado. O batismo não purifica pecados, o batismo é um símbolo daqueles que foram purificados.
É por isso, queridos, que o Evangelho, a obra do Senhor da salvação, é uma obra de purificação. Paulo e aqueles demais companheiros de Paulo nunca teriam batizado Lídia e os seus familiares, se não tivesse acontecido antes a conversão e a purificação. Nós não batizamos a pessoa que diz assim, eu quero ser batizado, então pode ser batizado. Nós batizamos aqueles que nós procuramos conferir se de fato creram em Cristo, se de fato creem em Cristo, se de fato houve mudança, se de fato agora dão bom testemunho, ou seja, se mostram que houve mudança e conversão. Aí a pessoa é batizada. Porque, mais uma vez, o batismo é só um símbolo de purificação, que mostra que agora a pessoa entra na igreja do Senhor Jesus, lavada e purificada pelo sangue do Cordeiro, e não pela água do batismo. E então Lídia é batizado, o que mostra purificação. E logo na sequência, meus irmãos, do texto, ela faz um pedido. Ela diz assim, se julgam que eu sou fiel ao Senhor, o que mostra, queridos, que de fato havia mudança, porque havia disposição de fidelidade ao Senhor, agora em Cristo, e não nos seus próprios méritos. E ela diz, venham ficar na minha casa, e nos constrangeu a isso. Sabem, meus irmãos, eu vejo aqui sinais de conversão. Ela e toda a sua família foi convertida, não porque ela creu, mas porque ela creu, e certamente, meus irmãos, ela foi falar para os seus familiares, e ela fez com que os seus familiares ouvissem do Evangelho. Isso é sinal de conversão, quando nós somos alcançados pela graça do Senhor e queremos que os outros também sejam, a começar pela nossa casa. Aliás, os da sua casa já creem em Cristo. Você tem testemunhado de Jesus para eles. E também ela demonstrou hospitalidade. E talvez você não perceba aqui no texto, e não está implícito no texto, mas quando ela diz para eles assim, venham ficar na minha casa, ela estava se colocando em risco. Porque aqueles homens não eram bem vistos ali, e um pouco mais à frente vocês vão ver que eles são até presos. Conversão, ela é sinalizada, o fruto da conversão é quando nós nos tornamos fiéis ao Senhor, mesmo correndo riscos. Mas, queridos, eu quero então encerrar esta mensagem dizendo que a salvação é uma obra do Senhor do começo ao fim. É o Senhor quem nos envia a palavra, é o Senhor quem fez com que a palavra chegasse até nós, o Evangelho. Não fomos nós que corremos atrás da palavra, o Senhor que fez na sua providência que a palavra chegasse até nós. Foi o Senhor quem nos deu disposição de ouvir, foi o Senhor quem nos deu a oportunidade de ouvir, e mais do que isso, foi o Senhor quem mudou, quem abriu o nosso coração. Então não diga eu abri o coração para Jesus, não fale essa bobagem nunca. Diga, o Senhor abriu o meu coração. Eu fui até o Senhor, não, o Senhor veio até mim. Eu me converti, não, o Senhor me converteu. E dê toda a glória ao Senhor. E nós aprendemos também, meus irmãos, que a salvação produz mudança, produz purificação e mudança de vida. Aquela mulher era temente a Deus, mas ela não vivia para a glória do Senhor. Ela era temente a Deus, mas ela não glorificava o Senhor servindo a Cristo. E ela passa a servir ao Senhor. Eu espero que você, à semelhança de Lídia, já tenha ouvido a palavra do Senhor. E se você não ouviu, você está ouvindo hoje. Eu espero que, a semelhança de Lídia, você possa ter dado um dia ouvidos ao Evangelho do Senhor Jesus. E eu espero que, a semelhança de Lídia e de tantos outros, e assim como foi na minha vida, o Senhor já tenha aberto o seu coração para o Evangelho e para Cristo. E eu espero que você já tenha a sua vida transformada pelo poder do Senhor. Se você ainda não teve, busque ao Senhor. E diga, Senhor, eu ouvi a Tua palavra hoje, eu compreendi, e eu quero, a semelhança de Lídia e de tantos outros, ter esta vida com o Senhor. E se você já pertence ao Senhor, minha pergunta é, você tem proclamado essa palavra? Muitos, queridos, estão perdidos, muitos até são zelosos, como Cornélio era, como Lídia era, e tantos outros, e Lutero também era. Mas eles precisam ouvir o Evangelho da salvação, porque sem Cristo eles não têm nada. Você tem proclamado a Cristo? Você tem confiado em Cristo?